E aí, pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, nós vamos estudar as equações de Euler-Lagrange. Na aula passada, nós conversamos sobre os conceitos de graus de liberdade, que nós já tínhamos conversado um pouco antes, e sobre o conceito de coordenadas generalizadas. As coordenadas generalizadas são as coordenadas que representam os graus de liberdade físicos de um sistema. Nesse vídeo aqui, eu pretendo formalizar um pouco essas ideias e demonstrar como a dinâmica é descrita nas coordenadas generalizadas. O que nós vamos fazer aqui primeiro é transformar as equações dinâmicas na forma da segunda lei de Newton nas equações chamadas equações de Euler-Lagrange. E essas equações vão ter uma série de propriedades muito importantes na mecânica clássica. Então a ideia hoje é nós conversarmos sobre as equações de Euler-Lagrange. Mas primeiro eu quero formalizar o que nós entendemos por coordenadas generalizadas. Primeira coisa, nós vamos supor que eu tenho um conjunto de n partículas, ou seja, eu tenho um sistema de n partículas em R3. E aí nós vimos que um conjunto de n partículas em R3 contém 3n variáveis, que são as posições de cada partícula. Como cada posição é um vetor de 3 componentes, n partículas, aqui nesse caso, esse i grande vai de 1 até n, eu tenho 3n variáveis e 3n equações de movimento. As equações de movimento são dp dt é igual à força que age sobre cada partícula. Então eu tenho o índice I aqui e o índice I aqui. Essas são as 3n equações de movimento. Tá certo? Elas são equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Portanto, essas equações aqui, elas são equações para 3n variáveis e elas vão exigir, como elas são de segunda ordem, elas precisam do dobro de condições iniciais. Então essas equações aqui exigem 6n condições iniciais para eu resolver o problema. Então você imagina, por exemplo, se eu quisesse resolver o problema de um gás com 1 mol de partículas, isso seria computacionalmente impossível. Cada mol possui 6,02 vezes 10 a 23. Eu teria um número de condições iniciais computacionalmente impossível de se lidar, tá certo? Mas, de maneira geral, teoricamente, a gente pode descrever as equações de movimento para cada partícula. Então, esse é o nosso setup. Aí eu vou supor o seguinte, olha, muito raramente esse sistema vai ser destituído de vínculos. Por exemplo, se o sistema for um corpo rígido, eu vou ter vínculos que relacionam a distância entre as duas partículas. Um corpo rígido ele é caracterizado pelo vínculo de que a distância entre quaisquer duas partículas é sempre constante. Nós vamos ver isso mais para frente. E isso reduz muito os graus de liberdade do meu sistema. Só que esse não é o único vínculo. Muitas vezes, o meu sistema dinâmico tem vínculos escondidos que eu só consigo perceber ou que eu só consigo determinar através das próprias equações de movimento e da dinâmica desses vínculos. Mas nos casos mais simples, por exemplo, a gente viu a partícula livre numa esfera, embora a esfera esteja imersa no espaço tridimensional euclidiano, R3, é uma partícula só, os graus de liberdade do sistema são apenas 2, que são os ângulos θ e φ. Então nós vamos supor a existência de um número K de vínculos integráveis. O que significa vínculos integráveis? Eles são vínculos da forma f de x i igual a 0. Para simplificar, se depender das velocidades, eu posso integrar a equação para encontrar funções que dependem apenas das posições. Se eu tiver vínculos não integráveis, aí a história é um pouco diferente, mas a gente vai começar com isso aqui. Então nós vimos que o número de graus de liberdade desse sistema ele é caracterizado por um número n, que é igual ao número de variáveis total do sistema menos o número de vínculos integráveis. Tá certo? Isso aqui é o que a gente viu na aula passada. E aí eu vou dizer o seguinte: instituir as coordenadas generalizadas vão ser um conjunto QA que reflete os graus de liberdade do sistema. Aqui no caso, o A
vou usar letras do início do alfabeto. Ele vai de 1, 2, até um número de graus de liberdade. E aí eu vou supor que eu posso transformar as variáveis físicas do meu problema. Ou seja, eu vou fazer com que minhas 3n variáveis xi se transformem nas variáveis generalizadas QA. Portanto, eu vou supor que QA são funções dessas coordenadas iniciais aqui, xi. Nessa transformação de variáveis, eu vou colocar uma condição extra muito importante, que é que as derivadas parciais das posições no espaço euclidiano com relação a i sejam diferentes de zero para todo A. E essa transformação aqui eu vou implementar nas equações de movimento. Como é que eu faço isso? Eu vou usar as minhas 3n equações de movimento e vou fazer uma multiplicação, um produto escalar, com as velocidades de cada partícula. Ou seja, eu vou pegar essa equação, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou fazer esse produto escalar aqui, certo? Dos dois lados da equação. Bom, dpi dt vai ser igual a m x2.i, né? Então a gente pode usar essa forma das equações de movimento. E eu quero transformar essas equações de movimento para coordenadas generalizadas. Primeira coisa que eu vou fazer é observar como é que as velocidades se transformam. Transformação nas velocidades. Ou seja, como é que esse cara se transforma? Bom, esse cara aqui é uma derivada temporal da posição. E quem é a velocidade? A velocidade, veja bem, eu estou transformando as coordenadas x em coordenadas q. Então, essa aqui é uma derivada da função composta, xi de QA. Portanto, eu vou ter aqui uma somatória de A igual a 1 até N, de dQA dt parcial xi parcial QA. Essa é a regra da cadeia, tá certo? E aqui eu tenho que somar em todas as coordenadas generalizadas. Essa expressão é a derivada de determinado xi com relação a Q1, dQ1 dt, mais a derivada com relação a Q2, Q2 dt e etc. Aí essa expressão aqui, eu vou escrever dQA dt é Q ponto. Então eu vou pegar essa expressão, que é a expressão do meu produto escalar, e vou substituir esse termo aqui. Então o x ponto i, ele vai ser simplesmente essa somatória aqui, certo? Eu vou colocar um parênteses aqui e vou colocar um parênteses em todo mundo aqui, mas eu vou tirar esses aqui em evidência. Bom, agora para prosseguir, eu preciso analisar esse termo aqui. Mas em vez de analisar esse termo, vou analisar esse aqui. Derivada parcial das velocidades com relação às velocidades generalizadas. Esse termo ele vai ser a derivada de x.i com relação a QA. E a derivada de x.i é essa expressão aqui. Só que como eu tenho o A fixo aqui já, eu não posso simplesmente deixar a somatória em A, eu vou deixar a somatória no índice B. Porque a minha somatória não pega o A, a somatória é só desse termo aqui dentro. Nesse caso, esse cara aqui pode entrar dentro da somatória. Como eu tenho a derivada parcial, eu tenho dois termos. Derivada do primeiro vezes o segundo termo. Colocando aqui na linha de baixo, esse cara aqui, como é que eu calculo? Se o A for igual a B, esse termo aqui é 1. E se o A for diferente de B, lembra uma derivada parcial, esse cara aqui é 0. E existe um símbolo para esse problema, tá certo? É chamada de delta de Kronecker. É assim que escreve mesmo. O que é a delta de Kronecker? A delta de Kronecker é um símbolo que a gente chama assim de delta AB. O delta B é exatamente isso aqui. Ele vai ser 1 se o A for igual a B e 0 se o A for diferente de B. Quando eu pegar essa expressão toda aqui, eu não preciso da parte de cima. Quando eu pegar essa expressão,
Essa derivada aqui é a delta de Kronecker, delta AB, com a somatória em B. E esse lado aqui, olha só, o xi só depende de Q, e não depende do Q ponto. Então, essa derivada aqui é zero. Eu vou ter simplesmente, no final das contas, essa expressão aqui. Olha só, como a delta de Kronecker é 1 se o A for igual a B e 0 se o A for diferente de B, essa expressão toda é 0 se o A for diferente de B e é igual a dxi dqa se o A for igual a B. Mas eu tenho uma somatória, né? Para cada A, eu só tenho um termo que é diferente de zero, que é aquele em que o A é igual a B. Então, o resultado dessa somatória aqui é que uma delta de Kronecker dentro da integral mata a soma. E só resulta o termo em que o B é igual ao A. Eu sei que vocês vão ter dúvidas na utilização do delta de Kronecker. Essas dúvidas eu estarei pronto para dirimir nos nossos encontros síncronos. Mas eu só queria demonstrar que parcial xi parcial QA é igual a parcial x ponto e parcial Q ponto A. Por conta disso, eu posso pegar essa minha expressão e substituir essa derivada pela derivada das velocidades. E aqui, notem que aqui eu tenho as acelerações que eu posso tirar uma derivada temporal aqui. E aqui fica x ponto. Aí eu vou usar aquela velha propriedade das derivadas, que a derivada do produto é igual à derivada do primeiro vezes o segundo termo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo. Aqui, olha só, eu tenho um produto desse tipo, em que esse termo aqui é o A e esse termo aqui é o B. Então esse termo aqui vai ser igual ao termo de derivada total fora dos parênteses menos a derivada atuando no outro termo. Então isso aqui vai me dar dois termos desse lado aqui, certo? O primeiro termo com a derivada para fora e o segundo termo com a derivada trocada aqui. Nesse segundo termo aqui, eu vou voltar a usar a expressão anterior e tirar o ponto. Eu estou usando essa expressão aqui. Tá certo? Mas só aqui. Aqui eu não vou fazer isso. E aqui, olha só, eu posso também tirar esse termo aqui. Posso brincar com ele. Esse termo aqui vai ser igual a mdq x.i ao quadrado menos a expressão com produto escalar trocado. Eu usei exatamente essa expressão aqui, mas em vez da derivada temporal, eu usei a derivada parcial, que também vale. Então, esse termo aqui me diz o seguinte, olha, esse cara aqui, como o produto escalar é simétrico, a ordem não importa. Então, se eu passar esse cara para esse lado, eu ganho sinal positivo, e esses dois termos são iguais, então eu ganho um sinal de 2 aqui. Tá certo? Portanto, eu passo esses dois dividindo, e esse m eu vou passar aqui para dentro. E quem é x.i, produto escalar x.i, é x.i ao quadrado. Se lembrarem bem, essa é a energia cinética de cada partícula. Essa é a energia cinética de cada partícula. Nesse caso aqui, esse termo mxi, esse termo aqui, é igual à derivada da energia cinética com relação a Q ponto. Então eu vou voltar nessa expressão grandona e vou substituir esse termo mxi por esse termo que é a derivada da energia cinética com relação a Q ponto A. E esse termo aqui? Esse termo aqui vai dar um resultado muito parecido. O ddt dx dq, eu posso demonstrar que ele é dx ponto dq. Esse cara aqui também vai ser igual a meio de m QA x ponto
I ao quadrado, que é o produto escalar dele com ele mesmo, tá certo? E meio de m xq ao quadrado. Então esse resultado aqui é igual a ddq da energia cinética da minha partícula. Portanto, aquele segundo termo ali, todo é dk dqa. Claro que o K é a energia cinética de cada partícula, tá certo? Então, eu tenho aqui uma soma, eu tenho I aqui, a energia cinética de cada partícula. Tudo bem? Posso colocar a somatória e o Q.A em evidência. Olha só aqui que interessante. E agora eu vou fazer uma outra soma. Eu vou colocar uma soma agora em todas as partículas. Eu vou pegar essas expressões e vou somar em todas as partículas. Fazendo isso, eu tenho... Não tem nenhum índice I aqui, o índice I só aparece na energia cinética. E aqui eu tenho, posso colocar esse termo aqui dentro. E vocês sabem muito bem que a somatória da energia cinética de cada partícula é igual à energia cinética total do sistema. Então, eu tenho aqui a energia cinética total. Q.A, eu vou dizer que Q.A linearmente independentes. Ou seja, eu não tenho equações de vínculo relacionando essas variáveis de velocidade generalizada, que são Q-pontos. Se isso for verdade, essa equação aqui vai valer para cada grau de liberdade A, em vez de valer para essa soma toda, eu posso tirar a soma em Q-ponto. Mas só se os Qs forem linearmente independentes. Bom, então, aqui eu tenho que ddt dk dq.A menos dk dqa é igual a essa expressão aqui que depende do lado da força. Esse cara aqui nós vamos chamar de Q grande A. São as forças generalizadas, que eu defino precisamente QA é definido por essa soma em I. Aqui. Só para vocês se lembrarem, o K, que é igual meio de M x.I ao quadrado com uma soma em I, certo? Esse termo aqui, se eu usar essa expressão lá atrás, que é essa expressão aqui, tá certo? Vou colocar essas velocidades dessa forma. Esse termo aqui é igual x.I escalar com ele mesmo, só que aí eu vou ter que colocar uma soma em B. Eu vou colocar esse cara para cá, assim, tá certo? A ordem não importa, então eu vou colocar a soma em A e B aqui para fora. E aí eu vou definir um objeto chamado de matriz hessiana. Quem que é esse objeto? A matriz hessiana eu vou chamar de WAB. É uma matriz, tá certo? N por N, que ela vai ser definida dessa forma aqui. Então a minha energia cinética em coordenadas generalizadas, ela vai ser escrita com essa matriz ômega AB aqui. Bom, como o M está dentro da matriz, tá certo? Então eu tenho a somatória, desculpa, essa somatória aí ficou sobrando, né? Ela vai ficar aqui dentro da somatória, ou seja, essa somatória de I igual a 1 até N grande. Então a matriz hessiana é com a somatória em I dentro. E a energia cinética é a somatória em A e B de meio da matriz hessiana vezes Q.A, Q.B. Essa é uma forma quadrática. A energia cinética total do sistema é quadrática em Q.A e Q.B. Essas equações aqui são as equações de Euler-Lagrange. Esse lado aqui depende da energia cinética e esse lado aqui depende das forças generalizadas. As forças generalizadas, elas dependem, eu consigo calcular
se eu souber a transformação das coordenadas normais para generalizadas. Então, essa expressão aqui, a princípio, eu consigo calcular. A energia cinética é essa expressão aqui, quadrática, nas coordenadas generalizadas com essa matriz hessiana aqui. A princípio, eu também consigo calcular a matriz hessiana de qualquer sistema. Computacionalmente, isso pode ser um grande problema. Então, muitas vezes, tanto as forças generalizadas quanto a matriz hessiana, temos que ter modelos matemáticos para ambas. A sorte é que, para a maioria dos problemas, nós não vamos ter problemas em definir nem a matriz hessiana nem as forças generalizadas. E, principalmente para sistemas conservativos, em que eu tenho potencial que depende apenas das posições de cada partícula, as minhas forças generalizadas elas têm uma forma especial. Porque se o sistema é conservativo, a força é igual a menos o gradiente do potencial. Quem é o gradiente aqui? O gradiente de cada partícula é o vetor das derivadas parciais das posições cartesianas de cada partícula. x1i, x2i, x3i. E olha só, esse potencial é uma função de 3n variáveis. Então, esse cara aqui vai ser menos, com a somatória em i, dv dqa. Lembra que o v não depende não vai depender explicitamente de Q. Então, se isso aqui é verdade, minhas equações de ordem Lagrange eu consigo escrever assim, ó. Menos dv dqa. Vou passar esse cara para cá, sinal positivo, e zero. Então, eu tenho aqui menos v nessa derivada aqui. Bom, como o v não depende da velocidade, se eu colocar k menos v aqui, a equação é a mesma, porque dv dq ponto dá zero. Então eu posso fazer isso aqui. Essa derivada aqui, ela é chamada de derivada de Lagrange. Essa é chamada derivada de Lagrange. E k menos v é a energia cinética menos a energia potencial, que é um bicho que acabou de aparecer, que é muito estranho. Mas esse cara aqui é definido como função de Lagrange ou função lagrangiana. E a função de Lagrange ou função lagrangiana eu consigo estabelecer quando o sistema é conservativo. Então, se o sistema é conservativo, eu tenho as equações de Euler-Lagrange, que são dadas pela derivada de Lagrange da função lagrangiana igual a zero. Essas são as equações de Euler-Lagrange para um sistema conservativo. Se o sistema não for conservativo, eu preciso usar essas equações de Euler-Lagrange aqui. Então, eu já vou colocar aqui sistemas não conservativos ou sistemas gerais. Vale para o conservativo também essa equação aqui. Então, as equações de Euler-Lagrange são as equações de movimento em coordenadas generalizadas. Ou seja, são as equações que definem os graus de liberdade do meu sistema. Então, vocês percebam que aqui eu tenho para n equações dinâmicas. Enquanto, na segunda lei de Newton, eu poderia ter n graus de liberdade para um número maior de equações dinâmicas, então nem todos os graus de liberdade são definidos pelas equações que vêm da segunda lei de Newton. Volta para cá. O que eu quero que vocês façam é exatamente o que eu fiz. Peguem a segunda lei de Newton, sigam aqueles passos, entendam os passos e deduzam as equações de Euler-Lagrange. No próximo vídeo, nós vamos discutir como é que nós vamos utilizar essas equações, tá certo? É mais simples do que parece. Mas a grande ideia é que quando eu estabeleço a relação entre os graus de liberdade e as equações dinâmicas, eu tenho uma série de propriedades que aparecem muito naturalmente no sistema, inclusive os invariantes dinâmicos do sistema que definem as suas soluções. As equações de Euler-Lagrange substituem a segunda lei de Newton. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que as equações de Euler-Lagrange podem vir de um princípio mais fundamental
que é chamado de princípio de Hamilton. Nós vamos estudar isso um pouco adiante. Antes disso, nós vamos dar uma olhada em alguns exemplos, mas isso fica para o próximo vídeo. Então, bons estudos e até a próxima.